Ou seja, são ferramentas que vão ajudar a solucionar problemas de uma determinada sociedade. Para isso, a gente precisa pensar que são técnicas também de conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas e processos usados para resolver problemas ou mesmo para facilitar soluções. Ou também que são a aplicação de recursos para a resolução. Eduardo, volta um para mim lá na tecnologia educacional, por favor. Para a gente pensar nisso. Ao todo, vão ser a tecnologia educacional, passa um, outro. Então, eu gostaria de pensar com o meu bonequinho, que essa tecnologia educacional ela é o estudo da prática e ética da facilitação do aprendizado e a melhoria da performance através da criação, o uso e organização de processos e recursos tecnológicos. A gente precisa pensar também, com base na tecnologia, que essa evolução são correntes de pensamentos que vão trazer para modernizar a nossa e facilitar a nossa vivência em sociedade. A educação, ela já é essa gama de processos que a gente já vivencia e está todos os dias lidando com ela. Está, além de estar ajudando, a gente vivenciando, está trazendo, a gente vai trazer. Quando eu falo em tecnologia educacional, eu vou estar falando sobre facilitação de aprendizado e a melhoria da performance de criação. Nesse termo, melhoria e de performance de criação, eu vou estar lembrando muitas vezes de que o quadro e o giz também são tecnologias. Ou seja, essa tecnologia que veio, ela veio para ajudar e a estimular o nosso conhecimento educacional, ou ajudar a nossa performance em sala de aula, e ajudar nos nossos processos de vivência tecnológica. É curioso observar que essa tecnologia, ela também está presente em metodologias. Essas metodologias, elas vão facilitar os nossos processos. Ou seja, ela vem para ser ativas. O que são metodologias ativas? Metodologias ativas são esses processos que esses recursos tecnológicos. Como eu disse, o quadro e o giz, o pincel, também são recursos. São recursos educacionais que vêm para facilitar os nossos processos de ensino e aprendizagem. Alguém aqui lembra da psicologia, da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire? Paulo Freire é um dos autores e precursores desse pensamento aí da autonomia, da tecnologia educacional. Mas, Vitor, por que você está falando de tecnologia educacional? A gente tem que falar de tecnologia educacional ou metodologia ativa, que são a união dessas tecnologias no conhecimento e aplicadas em salas de aula, juntamente aos processos de ensino e aprendizagem, porque é o seguinte, se a gente for observar, nós vamos estar a todo momento buscando aprender e a inspirar o aluno a compartilhar conhecimento. E esse conhecimento, ele não vai ajudar a localizar essa caixinha que são a caixinha nossa de conhecimento. Então, a gente vai estar sempre falando sobre autonomia. E se a gente for falar sobre transformação, a gente vai estar falando sobre essa transformação desse saber. Então, resumindo a minha fala, a tecnologia, ela vai estar na nossa vida para facilitar os nossos conteúdos humanos. Vai facilitar a nossa vida. Ela vai ser a união de aplicações desses conhecimentos científicos que a gente vai unir para buscar entender as transformações da nossa vida. E essas ferramentas que a gente vai criar com o uso da tecnologia vai revolucionar a nossa vivência. E na educação também não é diferente. A gente vai ver agora mais para frente, no próximo slide, Eduardo, por favor, que a gente precisa entender que nós temos ainda uma educação que ainda ela é muito punitiva.
ela é um modelo que está associado muito a essa forma de punição. Se a gente aplicar uma prova dentro de sala e está observando que o aluno vai aplicar uma prova em sala com uma pontuação, o aluno vai querer algo em troca. A gente está muito acostumado a observar isso. Por quê? O Estado ele quer controlar a educação. Mas quem é o Estado? Somos nós. Desde a antiguidade, quem controla a educação é o Estado. Na antiguidade clássica, quem tomava conta disso eram os ricos. Depois, na Idade Média, com a queda do Império Romano, quem passou a ser detentora desse conhecimento de educação e a ensinar pessoas foram os padres, os diáconos, que a gente chama de baixo clero. Esse baixo clero ele vai ajudar a formar as primeiras turmas, principalmente da educação básica. E as pessoas como os diáconos, os bispos, os arcebispos, vão quem vão controlar as universidades. Curioso também informar que as primeiras universidades vão nascer durante a própria filosofia medieval, né? São as primeiras instrumentalizações que a gente tem com a ciência, observando que Deus controla tudo e a todos. Na Idade Moderna, a gente vai passar esse controle para o Estado da educação, para as pessoas que detinham esse conhecimento. Quem detinha esse conhecimento eram as pessoas ligadas, principalmente à nobreza. Essa nobreza ela vai ser a detentora desse conhecimento aí até a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, quem passa a controlar os meios de produção são os burgueses. E esses burgueses vão ser esses detentores de técnicas. Onde a gente vai observar a Revolução Industrial, criação do motor a combustão interna, criação da máquina a vapor. Isso tudo vão ser conhecimentos que vão ajudar a formar novas pessoas que vão vir com esse pensamento clássico. A gente também tem o nascimento da filosofia da iluminação, né? Essa busca constante que a gente busca, né? A gente tem a Inglaterra e a França já desenvolvendo novas técnicas aí de conhecimento, observando os controles sociais e tudo. A gente chega, então, à virada do século do XVIII para o XIX, como eu já disse, quando a Revolução Francesa, ela começa, então, a formar pessoas que vão se tornar os burgueses, que vão se tornar pessoas detentoras desse conhecimento, que são os burgueses. Aí a gente vai ter o nascimento da sociologia e das ciências humanas, que vai revolucionar os nossos pensamentos como educação. Nós, no Brasil, vamos iniciar a nossa primeira contato com a educação nos padres jesuítas, que vão catequizar os nossos indígenas, que vão trazer uma formação cristã, e eles vão, então, catequizando, eles vão tomar conta desse Estado. Ou seja, os padres, eles já vão, além de conquistar novas pessoas, eles vão pegar novos fiéis. Por que eu estou falando isso? Estou trazendo esse conceito para a gente pensar a educação. E como que essas técnicas de educação nossa sempre estão nas mãos de uma única classe social. É o pensamento nosso. Esse pensamento nosso, ele está... como eu vou explicar? Esse pensamento nosso, ele não está universalizado. Ele está nas mãos de uma única classe social. Para pensar, então, disso, a gente já está na virada do 18 para o 19, esses burgueses, então, vão começar a trazer novas revoluções. Então, a gente vai ver no campo da literatura, do teatro, a chegada do jornal. O jornal vai revolucionar esse conhecimento e vai levar o conhecimento que antes estava nas mãos de um grupo pequeno de pessoas para a classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora vai começar, então, a querer, então, a buscar conhecimento. E esse conhecimento, então, conforme o Thompson olha, quem que é o Thompson? O Thompson é um estudioso que ele dá aula para os cursos de EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Para quem não sabe, a educação de jovens e adultos nasce no século XIX, no finalzinho do século, conforme para ajudar quem a ter esse conhecimento? A própria classe trabalhadora. Nessa virada aí do 19, a gente vai observar a evolução desse pensamento. As técnicas que a gente tem, vai nascer o caderno, vai nascer o carvão, que vão ser utilizados e criado
o lápis. Só que antes disso, eu já tenho o quê? A pena sendo utilizada como caneta. Essas penas são utilizadas para essa produção do conhecimento. Eu estou trazendo essa evolução desse pensamento da história educacional para a gente pensar que essas tecnologias elas estão nos nossos pensamentos desde a virada do século. No 19 para o 20, a gente vai ter esse conhecimento que antes estava só centralizado na Inglaterra e na França, ele vai passar para a Alemanha e para a Itália, que são países que vão ter esse reconhecimento de Estado tardio, mas que eles vão buscar o quê? Conhecimento. É na Alemanha que o Fordismo ele nasce e o carro ele vai ser essa revolução aí do 19 para o 20. No 20 a gente vai observar um grande avanço dessas técnicas de tecnologias, né? Esse controle educacional que antes estava nas mãos do Estado, agora ele vai passar a ser da classe trabalhadora. Porque a gente tem dois períodos aí. A própria classe trabalhadora, que antes ela vai lutar na guerra, e esses soldados dos períodos das grandes guerras, eles vão precisar ter conhecimento, como essa localização. E a gente também tem uma extrema valorização durante a guerra de pessoas do intelectual. Alguém aqui lembra do Gramsci, Anthony Gramsci, que ele vai falar que todos nós somos intelectuais. Dentro dessa forma, a gente vai ter uma revolução do conhecimento, uma revolução tecnológica aí da educação. E no Brasil, como que fica? Nosso modelo educacional das universidades, desde o século XVIII e XIX, eles vão ser copiados da Europa. A nossa primeira faculdade de medicina vai ser no estado de Recife. Se não me engano, eu tenho que pesquisar aqui, depois eu posso olhar para vocês, que até esqueci. Vai ser uma faculdade de medicina. Essa faculdade de medicina vai revolucionar esse campo do saber. E nós, aqui, no século XIX, a gente vai ter a gente que iria para a Europa estudar, a gente vai poder ter essas primeiras instaurações. Por quê? Quando o Dom João chega aqui, ele começa a ter essa valorização dessa educação. Ele começa a notar que as pessoas precisam ter educação. Mas quem que vai estudar? São as pessoas ligadas à coroa, porque custava caro ir para a Europa. Com essa universalidade, com tudo isso, a gente vai ter as primeiras pesquisas feitas com negros, indígenas, para revolucionar esse conhecimento. O conhecimento compartilhado, ele vai adentrar a nossa história já com Getúlio Vargas, porque é o Getúlio Vargas que vai colocar as escolas principais e as escolas de ensino fundamental sendo universalizadas para todas. Mas é durante o Getúlio que a gente vai começar as primeiras modernizações, a chegada de conhecimento, a descoberta do petróleo. Então a gente vai precisar de mão de obra que seja apta a produzir isso tudo. Esses pensamentos, essas filosofias pedagógicas, elas vão evoluindo a partir do momento que a gente precisa de tecnologia e a gente precisa de educação. Nessa metade dos anos 50, com o fim da Primeira Guerra e essas descobertas de petróleo e novas mãos de obra, nós vamos começar a pensar que nós vamos precisar de dinheiro e a gente vai precisar investir na sociedade para poder, então, criar uma possibilidade de conhecimento. Então, o próprio Estado brasileiro vai começar a investir. Paulo Freire, aonde vai surgir Paulo Freire? Ele vai surgir quando ele vai ser o ministro da Educação do governo de Jânio e de João Goulart. Ele vai criar os primeiros grupos, né? Que a gente fala assim, do EJA, que era o Nobral, e isso vai criar essas modernizações do conhecimento. A gente, então, vai para a virada dos anos 60 e 70. Anos 60, 70 e 80, a gente tem o quê? As primeiras universidades brasileiras que vão criar e gerar conhecimento. E a gente vai ter essa utilização aí do próprio pensamento da universalização. Vai ser a partir de 2003 que o nosso pensamento com o governo
do Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique, eles vão começar a revolucionar as universidades, investir, criar novas universidades que vão ser o quê? Os novos polos de tecnologia aí do Brasil. Então, a gente tem mais investimento na USP, na Unicamp, a gente tem investimento até na própria UFO, criação de novos polos, criação de até cursos para atender as demandas indígenas, quilombolas, e as pessoas que antes eram esquecidas por esse conhecimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre educação nos anos 80. Essa criação dos anos 80, nos anos 70 e 80, vai surgir uma tecnologia nova, que é o computador. E esse computador vai o quê? Ele vai ajudar a processar os dados e a criar uma nova demanda educacional. Com essa transmissão de conhecimento a partir de CDs multimídia, a educação ela vai integrar professores e alunos num só lugar. E esses professores e alunos vão precisar o quê? Precisar mediar esse conhecimento. Porque a caixinha que antes estava nas mãos do professor, agora vai passar para as mãos da própria internet. Esse conhecimento ele vai precisar ser flexibilizado e reunido. Por quê? A internet ela vem como uma forma de compartilhar conhecimento, uma forma de guardar o conhecimento para a posterioridade e para deixar esse conhecimento aí para o papel do professor. E esse professor, a partir dos anos 2000, ele vai ser o quê? Essa mediação do conhecimento. Por quê? Ele vai vir como uma forma de mediador desse conhecimento, porque o conhecimento antes estava na mão dele. Agora ele vai o quê? Ele vai falar o que é certo e o que é errado para o menino. O menino, então, ele passa a ser a fonte central do conhecimento, né? A gente fala que é autonomia. Lembra do Paulo Freire, que eu falei? O Paulo Freire ele vem para revolucionar a educação brasileira e os pensamentos que antes estavam nas mãos só da burguesia. Agora ele passa a formar pessoas para a educação. Não vou me prolongar muito, vou passar a mão agora para o Eduardo para a gente prosseguir. Vamos lá, pessoal. Depois desse contexto histórico aí do Vitor, né, que sempre é importante, lógico, né, a gente tem toda uma questão sobre educação aí, que não é de hoje. Vamos lá. Primeira coisa que a gente queria aí é uma participação interativa de vocês, né? Já que é para a gente trabalhar com tecnologias, a gente queria uma interação de vocês. Então, aqueles que puderem, né, a gente queria que vocês respondessem essa pergunta acessando ou esse site aí, que é o slido.com, e colocando esse código, ou escaneando esse QR Code aí e respondendo para nós, tá? Para a gente ver o que vocês esperam do GG. Se vocês fossem resumir o GG em uma palavra, lá vocês vão ver que vocês podem colocar várias, né? Mas o que significaria GIG para vocês? O que vocês esperam do GIG? Né? Então, tentem entrar aí e votem para nós. Vamos ver o que vai aparecer. Né? O pessoal do computador vai ter mais facilidade, né? Mas quem tiver no celular também pode dar uma saidinha e votar, que eu acho que vai funcionar bem. Nós temos 84 pessoas aqui presentes. Vamos ver quantas participam. Cada um deixa lá. Ó, já começou a aparecer aí, ó. Formação. O que mais? Parceria, inovação, preparação, conhecimento. Tentem colocar uma palavra por linha para a gente formar uma nuvem de palavras aí bem bonita, né? Ó, um grupo seleto. Compartilhar. O que mais? Um facilitador. Aí tem alguém que clicou apresentar aí. Compartilhar, formação, parceria. Aprendizagem. E olha só, pessoal, só nessa participação de vocês estão vendo que a gente já está tendo uma nova metodologia, né, de interação. Que vocês podem, inclusive, utilizar em sala de aula para quebrar o gelo da sala, né? Quando você tem aquela questão, você não sabe se o aluno de fato está participando, aí ó, você pode pedir ele para estar aí
né, fazendo uma ferramenta como essa, né? Então, na sua própria apresentação, a gente não está fazendo nada, é automático, né? Então, você percebe que cada um vai participando aí, dando a sua opinião, e a gente vai formando essa nuvem de palavras aí, né? Ó, colaboração já se destacou, conhecimento se destacou, então aquelas mais votadas aí vão se destacando também na nossa nuvem. Ó, metodologias, tecnologias, informação, compartilhar, flexibilidade, grupo seleto, já foi, o que mais? Dinamismo, interação, engajamento, ó, inovação, conhecimento e colaboração se destacando. Vamos lá, gente, só tem 14 aí que votaram, vamos ver, mais um minutinho para a gente fechar. Conectivismo. Ó, então nós já temos aí boa parte aí, como se diz, né, colaborando, conhecendo, ó, inovação se destacou ainda mais. Então, tá vendo? É uma ferramenta muito boa para a gente utilizar em sala, principalmente quando a gente quer introduzir novos conteúdos, né? A gente faz aí, né, a nuvem de palavras de acordo com a opinião dos alunos. Então, vocês estão vendo lá, quanto mais uma opção ela é votada, mais ela se destaca. É o caso ali da inovação. E as outras, né, que são mais votadas também, elas vão ficando maiores. Por exemplo, o caso do empreendedorismo, parceria, colaboração, né, conectivismo, conexões, né? Então, só para vocês verem aí como que funciona. Então tá, né? Vamos passar adiante, a gente vai ter um outro momento desse, então quem não participou já pode ficar a postos aí, que a gente vai ter um outro momento de participação desse. Então vamos falar de fato o que é o GIG, né? Então, para começo de conversa, né? A gente colocou aqui, né, rei carmelitanos, mas eu sei que não tem só carmelitanos aqui, eu sei que tem uma galera de fora aqui, pessoal de Grupiara parece que estava em peso, tinha gente inscrita até de Fortaleza, de São Paulo, né? Quem for de fora de Monte Carmelo, manda a cidade aí para nós no chat. Vamos ver. Bahia? Ó, nós temos gente da Bahia aqui. Muito bom. Ó, 2 pessoas da Bahia, Coromandel, Grupiara. Eu falei Grupiara, estava em peso, Coromandel, Uberaba, São Paulo. Ó, a gente está bem. Manaus, como assim que a gente chegou em Manaus? Muito bom, Coromandel. Ó, então, assim, ó, a gente está aí, ó, realmente, né, com um público bem diversificado e a gente agradece muito a presença de cada um de vocês, pessoal, né? E, ó, só para lembrar, é G, tá? Por isso que a gente colocou dessa forma aí, para todo mundo aprender, né, para ninguém dar bobeira na hora de falar, né? Então, olha aqui, ó, G, né? Não é jegue, tá? A gente costuma falar, às vezes, quando vê pela primeira vez e a gente vai ler, a gente costuma falar jegue, não é jegue, é GEG, tá? Então, o grupo de educadores Google, a gente sempre vai falar aí como GEG. Então, já é a primeira questão aí. Eu costumo falar GEG, né? O Paulo, nosso colega que está aqui, já fala GEG. E aí vai depender do sotaque de cada um, né? Então, só para a gente saber aí, né? Para poder pronunciar de forma correta, né? Ó. Felipe está perguntando como faz abrir um GG aqui em São Paulo. Depois, no finalzinho, a gente vai falar de tudo isso, tá, ô Felipe? Monte Carmelo, Santa Rosa dos Dourados, em Coromandel. Então, vamos lá. Então, continuando, pessoal. Então, o grupo de educadores Google, né, que a gente chama popularmente de GEG, para começo, né, é um grupo de professores, né, para professores. Então, é formado, né, por professores para fazer trabalhos com professores. Então, essa é a nossa maior função aqui, né? A gente é uma comunidade que está aqui para discutir, compartilhar experiências e trabalhar juntos. Vocês vão ver que a gente não tem só o nosso grupo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E eu acho que vai ser muito importante para vocês. Depois que eu descobri o GG, eu já aprendi muito, né? E eu sei que, por exemplo, muitos aqui na superintendência sempre acham que eu sou, assim, o gênio da informática, o craque da informática. E eu tenho muito a aprender, e estou aprendendo cada vez mais com o grupo de educadores Google, né? Então, espero que a gente possa estar compartilhando, né, essas informações com vocês. Então, o GG serve para isso, né? Conectar, informar, inspirar os professores, promover esse letramento digital, integrar as tecnologias nesse processo de aprendizagem, que é basicamente o que o PH vai falar com a gente hoje. E diz que são divertidos, né? Aí, como se diz, é subjetivo, né? Cada um tem uma opinião se de fato a gente é divertido ou não. Mas é para ser, tá? Aqui não é para ser algo assim rancoroso, ranzinza, chato, aqui é para ser algo diferente mesmo, para a gente saber utilizar essas metodologias aí no nosso dia a dia,
tá? Bom, continuando aí, então, a gente tem, então, que o Grupo de Educadores Google, também conhecido como GEG, é um programa internacional de educação voluntária. Então, vocês vão ver que o GEG está espalhado no mundo todo, e a gente é voluntário. Nenhum de nós aqui recebe nenhum centavo para estar fazendo isso aqui, tá? Nós somos voluntários. Quem quiser participar, né, é tudo voluntário, hora nenhuma vocês vão ser cobrados, os eventos são voluntários. Sempre que for com a marca GEG, é voluntário, vocês não terão cobrança nenhuma, tá? E nem nós recebemos nada, por isso que a gente só colocou lá no Simpla para gerar o certificado mais fácil, que a gente vai fazer a emissão de certificados também, tá? E o nosso foco é aprendizado, aliado sempre aí à tecnologia dentro e fora de sala de aula, né? Nós estamos presentes em mais de 30 países, né? E no Brasil, em mais de 10 estados e no Distrito Federal. Vocês vão ver que a gente tem até um mapinha aí de distribuição do GEG pelo Brasil, tá? Então, nada mais é do que uma comunidade de educadores que sempre aprendem, compartilham, inspiram uns aos outros, né, para atender as necessidades dos alunos por meio das soluções tecnológicas que a gente tem dentro e fora de sala de aula. Quais são os nossos objetivos, então? Orientar voluntariamente os docentes com ferramentas colaborativas do Google, né? Então, a gente utiliza muitas ferramentas Google, mas não somente elas, tá? Vocês vão ver que, inclusive, aqui, ó, a gente utilizou o Slido. O Slido, né, que nem a Deise falou, não é uma ferramenta Google. É uma ferramenta muito boa, mas não é uma ferramenta Google. Vocês vão ver aí que a gente vai ter algumas outras ferramentas que nem sempre são do Google. A gente não se limita somente a esse parceiro, tá? Instruir os professores a multiplicarem essa competência entre seus pares e alunos, de modo a alinharem a educação num ambiente mais informatizado, né? Ainda mais que a gente está precisando muito nesse momento aí de pandemia, né? E acho que o principal aqui, né, é aprimorar as nossas habilidades de tecnologia digital, dos docentes, e o seu domínio prático do termo de informação na nuvem. E aí nós estamos aqui resumindo isso tudo, né, para mudar a educação juntos, né? Então a gente espera aí que cada um de vocês se inspire hoje aqui na nossa fala, principalmente na fala aí do PH, que eu acho que vocês vão ficar bem animados aí. E quando a gente falar dos grupos mesmo, né, vocês vão ver que a gente tem outros eventos, inclusive nacionais, que eu acho que seria muito bom vocês participarem, né? Então, basicamente, esse é o espírito do GEG, né? É colaboração e comunidade, né? Ali vocês estão vendo, no fundo, uma parte da equipe GEG, dos líderes GEG, que se reúnem em eventos, às vezes em São Paulo. E a nossa palavra de ordem, então, é conexão. A gente está aqui para conectar educadores e compartilhar e inspirar cada um deles, né? Então, sempre que a gente for postar alguma coisa, a gente usa as hashtags, né? GEG Brasil, Google for Education, Inovar para mim e o GEG Monte Carmelo. Então, pessoal aí que é de outra cidade, se quiser procurar, às vezes tem na sua cidade, você joga hashtag aí nas redes sociais GEG e o nome da sua cidade para ver se já tem, às vezes, algum grupo de educadores Google por aí. Como eu falei, a gente está por todo o Brasil, vocês estão vendo a distribuição aí no mapa. Aqui no Triângulo Mineiro, vocês estão vendo que nós temos 6, né, grupos de educadores Google. A gente está começando aqui hoje em Monte Carmelo, mas a gente tem Uberlândia, aqui pertinho da gente, tem Uberaba, que o Paulo está aqui representando, e tem espalhado aí pelo Brasil todo, como vocês estão vendo. E não só pelo Brasil, a gente está no mundo, né? Então, vocês estão vendo aí esse mapinha aí de como que está espalhado o GEG pelo mundo, né? A gente tem aí uma distribuição bem ampla. E aí, caso vocês, né, os de fora, queiram montar o seu grupo de educadores Google, a gente pode falar mais no finalzinho aí como que a gente pode estar fazendo isso, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre nós, né? Quem somos nós aí, né, para a gente estar aqui falando, por que que a gente começou isso? Vamos lá, Vitor, você primeiro. Boa noite, né? De novo, só um momento, deixa eu só me localizar aqui. Conforme a gente falou aí na apresentação, meu nome é Vitor Augusto Gama Souza, sou formado em História pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Tecnologia, Linguagem e Mídia e Educação pelo Instituto Federal Triângulo Mineiro, Campus Uberlândia Centro. As minhas pesquisas estão expostas em gênero, audiovisual brasileiro e o uso do cinema como metodologia ativa. Foi o que eu estudei e é o que eu estou ampliando agora os meus conhecimentos. Eu tenho uma paixão que é usar essas tecnologias, elas ampliam o conhecimento humano. As tecnologias elas estão dispostas
para trazer esse valor pessoal e profissional de cada um no nosso dia a dia. E desde pequeno eu sempre fui muito apaixonado por televisão, rádio, e a internet ela veio para possibilitar meu conhecimento e ampliar minha carreira como professor. E eu conheci o GG a partir de uma fala no workshop nosso lá da pós-graduação, que a professora Gisele, que é de Uberlândia, ela é uma das líderes lá em Uberlândia, ela apresentou o GG Uberlândia, e a Bruna, que é também líder do GG Uberaba, e juntamente com o Ricael, me apresentou, eu me apaixonei, e eu e a Bruna começou a trocar figurinhas, e isso ampliou os nossos conhecimentos. Aí quando eu descobri, eu vi que era uma chance de trazer isso para Monte Carmelo. Eu queria. Aí eu encontrei o Eduardo na escola onde a gente trabalha, e a gente está aí construindo os nossos conhecimentos. Eu ainda não sou educador, eu ainda não tirei ainda minha... O Eduardo, o PH vai explicar melhor, mas eu ainda não tirei meu número 1 aí do Google, porque a gente tem que estudar essas pontuações. Então, assim, no momento que eu estiver seguro, eu vou estar fazendo essas provas para tirar essas... que as provas são muito complicadas e difíceis, mas o Paulo vai explicar mais rápido, tá, Eduardo? Eduardo, Eduardo, seu microfone ligado. Obrigado, imaginei. Acontece, gente. Então, voltando. Meu nome é Eduardo Souza, está escrito aí na barrinha de cada um de vocês que estão me vendo, né? Eu sou professor, eu digo que eu sou educador, né? Ensino fundamental, médio e superior, formado em biologia, tanto licenciatura quanto bacharelado, mestre em ecologia, tudo pela UFO, né? E sou entusiasta da educação, conquistei essa certificação nível 1 do Google recentemente, que o PH vai estar falando um pouquinho mais para nós, né? E estou apaixonado pelo GG e o quanto eu tenho me inspirado a aprender com cada um desses grupos. Como o Vitor falou, fui indicado por ele, a gente então entrou para estar começando essa comunidade aqui em Monte Carmelo. E eu espero que cada um de vocês aí queiram participar conosco e somar e compartilhar experiências, né? E agora eu passo a palavra para o nosso mentor, né? Nosso convidado, inclusive, Paulo Henrique Rafael. Vou deixar você se apresentar, tá? Meu Deus do céu, vocês estão falando tanto no meu nome aqui que a minha orelha está até coçando. Boa noite, pessoal, mais uma vez, tudo bem? É prazer em estar aqui com vocês. Toda apresentação eu fico bem nervoso, assim. Não espante se eu começar a gaguejar aqui feito um doido. Mas, assim, eu fico muito satisfeito do poder do GG, tantas pessoas de diversas localidades do Brasil, Manaus, Bahia. Em Tumbiara a gente não fala muito não, que é vizinha daqui, né? Vizinha de Minas. Inclusive eu sou de lá, eu sou goiano, mas moro aqui em Uberaba já tem uns 11 anos, então já posso ser considerado de fato mineiro. Eu sou apaixonado por educação e eu sou apaixonado por tecnologia também. E até coloquei ali que minha maior motivação é poder inspirar professores a aprender a ensinar com as tecnologias. Eu não vou falar muito, assim, da minha formação, não, mas, assim, em resumo, eu sou professor de tecnologias educacionais aqui na rede municipal de Uberaba. Já vai fazer 4 anos que eu atuo nessa área. Eu sou apaixonado por formação de professores. O pessoal de Uberaba que estiver aí, conhece meu trabalho, sabe que eu adoro dar formação de professores. Inclusive, essas últimas semanas, a gente passou uma formação em massa com todos os professores da rede municipal, 4 dias, todo dia ali fazendo aula no Google Meet. Foi demais da conta. Não, e assim, o trabalho motivacional de ensinar esses professores, de ensinar eles a editar um vídeo, de usar as ferramentas para a produtividade deles. A gente sabe que, a gente tem consciência de que os alunos muitas vezes não têm nem o que comer, mas a gente quer, pelo menos, trazer um pouco de conforto para o professor, da gente mostrar para ele que tem como a gente entregar um planejamento sem precisar anexar
documento, que tem como ele editar o documento junto com outro professor em tempo real, e tem todo esse contexto, tem sim, várias possibilidades que o professor pode fazer com a tecnologia digital para melhorar a prática pedagógica dele. Então, isso é apaixonante. Pode passar, Eduardo. Sobre essas certificações, a gente vai falar delas mais para frente. Eu vou deixar vocês um pouco curiosos em relação a isso. Assim, é uma coisa muito legal, mas assim, se for para nossa prática, não é tão relevante assim. É só assim, vamos falar títulos. E titulação, às vezes, não é sinônimo de ter uma boa educação, de uma boa experiência. Eu vi essa frase esses dias, eu falei, realmente. Tem muitas pessoas aí que têm titulações e tal, e traz um papel de arrogância que não é muito legal para esse mundo que a gente vive, né, de colaboração, de compreensão. E o papel do GG é isso, a gente transformar as pessoas em educadores divertidos, a gente criar as conexões. O melhor de tudo é isso. Pode passar, Eduardo. E o nosso tema é transformação digital na formação docente. E ali a gente trouxe um quadriculado e a gente traz esse mapa. Perrengues das aulas online, pessoal. Vocês estão acostumados a trabalhar dessa forma? A gente trouxe um exemplo assim, de gamificação aqui da nossa apresentação. A gente fez um trajeto com um foguete decolando até chegar ali no troféuzinho com as cores do Google. A gente vai passar por cada um deles, você não vai nem perceber. E a gente trouxe aqui mais um bate-papo, né, Eduardo, Vitor, não é uma palestra, aquela coisa chata. Nós queremos ser educadores divertidos. Embora a gente não seja, a gente está ali tentando. A gente é brasileiro e não desiste nunca. Pode, Eduardo. Transformação digital. O que é essa transformação digital? Que todo mundo fala dessa transformação digital. Pode ir. Já o próximo passo. A gente vai falar de transformação digital. Transformação digital nada mais é do que a gente repensar as nossas práticas pedagógicas, as nossas práticas como profissionais, independente de ser da educação ou não, e tentar transcrever essa prática para o mundo digital. O que eu faço de forma analógica que eu poderia simplificar isso no mundo digital? É essa questão. O que dá para a gente converter do analógico para o digital? E a gente traz isso aqui para vocês, mais uma vez, para vocês colocarem palavras de conexão. O que vocês esperam, enquanto professores, da tecnologia digital? E no que vocês esperam, vocês até podem falar qual que é a dificuldade de vocês em uma palavra. Porque a gente está aqui para poder transformar a cabeça dos professores, tentar melhorar esse mindset de transformação digital, de querer transformar, de querer proporcionar inovação. Vai colocando aí para a gente. Tecnologia para aprendizagem, otimização. É isso mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, pode abrir o microfone. Transformação. Tive que mutar o microfone aí que estava dando microfone. A conectividade, superar o medo da tecnologia, inclusão, gostei, isso mesmo. Inclusão, otimização, conectividade, tecnologia para aprendizagem, engajamento, transformação. A Andrea colocou aqui no chat acesso. Tem 11 pessoas colocaram até agora. Transformação, conectividade, engajamento de professores de forma definitiva. Inclusão se destacando, né, PH? Elas vão se destacando.
Inclusão principalmente. Não a inclusão de uma forma pensando na educação inclusiva, mas essa questão da gente pensar que a gente está em isolamento social e a gente tem o privilégio de estar tendo contato com as pessoas por meio da internet, por meio do celular. A gente é privilegiado por conta disso. Pensa 100 anos atrás, quando aconteceu a gripe espanhola. As pessoas não tinham esse tipo de contato, ficavam isoladas em fazendas, nas regiões mais distantes, e não tinha contato com o que estava acontecendo ali. O acesso à informação não era da mesma forma que a gente tem hoje. Protagonismo estudantil. Acho que é isso. Acho que 12 pessoas responderam até agora. Vamos seguir adiante, Eduardo. Vamos. Posso compartilhar? Vou compartilhar aqui. Tá. Então aí a gente troca. Por favor. Pessoal, vocês podem participar, tá? Não fiquem tímidos, não. Aqui é bate-papo mesmo. É bem informativo. Isso não mesmo. Não tem nenhuma escola nesse momento. Vamos, gente, vamos participar. A gente precisa de todo mundo, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma crise existencial também, o momento é esse. Vocês estão vendo meu slide aí? Estamos sim. Fala, Henrique. Oi. Assim, só um relato. Eu sou professora na zona rural, aqui no município de Coromandel, e assim, a gente vê essa dinamicidade, né, que existe da tecnologia, de poder utilizar diversas ferramentas, e às vezes a gente esbarra em muitos desafios. Por exemplo, o que eu passo, a região que localiza a escola em que eu trabalho, a internet é de difícil acesso, são poucos os alunos que têm acesso à internet. Então, assim, às vezes dificulta a gente preparar uma aula mais dinâmica, assim, utilizando mais a tecnologia, por essa falta desse acesso, sabe? Mas, assim, a gente claro que a gente procura outras formas, eu gravo áudio, os PETs, por exemplo, eles não conseguem baixar a apostila, então eu tiro o print de cada página e envio o print como imagem, porque é mais fácil para eles baixarem. Então, assim, às vezes, a gente se esbarra muito nesse, como que eu te falo, como se fosse um obstáculo, porque acaba sendo um obstáculo, né, que a gente passa. E às vezes fica muito monótono, muito repetitivo. Até coloquei aí sobre o prender a atenção, né, dos alunos, o levar essa educação mais assim, porque a educação digital, ela a gente usa diversas ferramentas e temos isso, né, em nossas mãos, só que às vezes não tem como utilizá-las. Então, assim, é um desafio que a gente passa, a gente está vivendo ele, né, amargamente. Ele veio também, trouxe muitas aberturas, né, de mentes, abriu muito a mente de professores para fazer a utilização dessa diversidade material. Mas, assim, eu só queria relatar essa dificuldade que a gente passa. Eu participei de um curso que teve pelo Mage Education sobre Classroom. Então, assim, lá eu vi as preparações das aulas, excelente, os vídeos, né? Mas, assim, infelizmente, está um pouco fora da nossa realidade. Hoje mesmo eu encaminhei um vídeo para uma aluna minha, um áudio. Ela disse assim para mim, dona Ellen, ela disse em mensagem, hoje a internet está muito ruim, não consigo nem baixar os áudios que a senhora está enviando. Né? Então, assim, é difícil, é complicado a gente lidar com isso. Mas é um desafio, estamos aí para enfrentar, né? E o conhecimento, ele nunca... A gente sabe disso, que ele não tem limite, né? Vamos sempre buscar. Mas é um desafio que a gente passa e, às vezes, a gente fica de mãos atadas, né? Com tanto recurso para ser utilizado e ficamos de mãos atadas por não poder utilizá-los. Isso mesmo, excelente colocação. Não, é a realidade que a gente vive aqui em Uberaba também. A gente fala de tecnologia na educação, mas a gente tem consciência de que, infelizmente, nem todos os alunos têm acesso
é muito difícil chegar neles. Às vezes as políticas públicas também não facilitam esse acesso. Fazem, que fala, quando vai com licitação de computadores, no governo federal, a nível estadual, a nível municipal, mas às vezes é tão demorado que quando esses equipamentos chegam na escola, já chegam obsoletos. Infelizmente, a gente esbarra nessa questão da utilização dos alunos. Mas, assim, a gente tenta chegar pelo menos no professor, igual você falou que usa, você está de parabéns, que você procura usar outras formas, e realmente é isso. A gente, às vezes, assim, embora a gente não consiga atingir os nossos alunos, mas a gente tem que trazer essa filosofia para a gente, de poder usar, de conhecer. Vai que, de repente, a gente tem uma proposta aí de, vamos supor que o governo vai oferecer internet para os alunos, vamos pensar nesse mundo assim lindo, né? Internet para os alunos, computador, e a gente precisa preparar eles de uma certa forma. Eles são nativos digitais, mas são nativos digitais com aquela filosofia daquele pré-concepção de que eles nasceram nessa época, eles conseguem dominar a tecnologia, mas não é isso. Eles são inocentes digitais. Eles nasceram nessa época da era digital, mas eles não sabem usar de forma consciente. Aí vai aquela questão de fake news, que embora até os adultos também não tenham essa consciência, e é por isso aí mesmo, Ellen. Infelizmente, a gente tem essa questão. Mais alguém tem alguma coisa para falar, gente? Então, estava falando... Posso falar? Eu sou Maria Angélica. Eu sou supervisora, Paulo, você não me conhece, o Eduardo, né, nós já nos conhecemos, o Vitor também, e eu tenho percebido nesse momento que essa transformação digital, ela está sendo tão importante para todos nós que trabalhamos na educação, porque eu posso falar de mim, mas sei também por falar das colegas que todos nós temos muita dificuldade com o mundo tecnológico, principalmente essa tecnologia aliada à educação. E com esse momento de pandemia, essa necessidade que nós tivemos que nos readaptar, está sendo muito importante. Nós temos aprendido muito, assim, quem tem vontade, quem tem curiosidade, quer aprender, né? Lógico, porque tem muita gente no comodismo ainda, tem professor que tem a desculpa de não saber, eu não dou conta, eu não sei, então eu não vou procurar saber. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e quero aprender, não sei praticamente nada, vou falar assim, de um mundo, né, porque diante de vocês que sabem muito e que têm muito para nos ensinar, mas a cada dia, cada desafio novo, a gente vai aprendendo e eu estou me sentindo, assim, muito gratificada com tudo que eu tenho aprendido nesse momento, porque são coisas que eu posso levar além da sala de aula, além do mundo da educação, da alfabetização que a gente trabalha, eu tenho aplicado também no meu dia a dia. Então, eu sempre tenho vontade de participar e tenho participado de muitos webinar, né, live, o que eu posso fazer, e eu acho que todas que estamos aqui também estão com o mesmo propósito. Então, é muito importante, e parabéns para vocês, e que continue nos dando força e informação sempre, viu? Muito obrigada. Obrigado, Maria. Adorei sua colocação. Tá de parabéns, viu? É isso mesmo. Tá de parabéns. Assim, a gente está aqui nesse papel de formador, vamos assim dizer, mas nós somos como vocês. Às vezes a gente aprende a coisa aqui no momento que ela está acontecendo. Embora essas ferramentas, elas atualizem o tempo todo, eu não falei assim tanto do meu trabalho, mas eu trabalho aqui em Uberaba, a gente tem um lugar que chama Casa do Educador.
Ele é um centro de formação profissional da prefeitura para propor formações para os professores. Aqui, a palavra é capacitação pedagógica, capacitação do professor. A palavra capacitar, vamos dizer que ela é extinguida aqui. É proibido usar essa palavra na formação. Por quê? A gente tem uma filosofia de quem capacita, quem é capacitado, aquela questão de incapaz. Então, a gente sempre fala de formação. A gente passa por um processo de desenvolvimento profissional. Então, assim, é muito bom quando a gente vê que a pessoa tem vontade de aprender. A gente quer mostrar para aquela pessoa por que ela precisa aprender aquilo. E a gente sabe que dentro da andragogia, a forma da gente ensinar um adulto é diferente da gente ensinar uma criança. Então, a gente precisa colocar para o jovem, para o adulto, aquele lado motivacional. Opa, eu sou professor, por que eu tenho que usar o Gmail? Por que eu tenho que usar o Gmail? Eu nunca precisei disso. Então, a gente, não, você vai usar o Gmail porque você vai melhorar a sua comunicação, você vai conseguir falar com o seu gestor, com o seu coordenador pedagógico de uma forma mais ágil. E essa proposta que a gente quer trazer aqui hoje. Então, a gente está num processo de transformação digital e, assim, é um processo devagar. A gente sabe que as políticas públicas não ajudam muito, mas no papel de educadores, a gente, às vezes, assim, muitas políticas públicas que surgem, às vezes a tecnologia não vai para frente também, porque a escola não abraça. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa escola particular durante 8 anos aqui em Uberaba, e a escola tinha muito recurso. Tinha um laboratório de informática bonito, um laboratório de tablet, e eu não trabalhava na parte pedagógica, eu era administrativo, eu era analista de sistemas. E eu vi o pessoal usando, eu tinha uma dó, o professor levava os alunos para fazer pesquisa e ficar copiando no caderno. Eu pensava, gente, podia pensar numa estratégia, o professor, vamos usar esse tablet para fazer uma atividade diferente, vamos levar esses alunos no laboratório para fazer outras coisas que vão além de tentar repetir o método copista que tem em sala de aula. Vamos instruí-los a fazer uma pesquisa, produzir conteúdo, editar um vídeo, mas, assim, não para aprender a editar vídeo, mas desenvolver o lado crítico. E é isso que a gente quer trazer aqui também. Quando a gente fala em transformação digital, a gente desbarrou na questão da formação docente, que eu falei. O professor, ele precisa enxergar a tecnologia como aliada, não para aplicar com o aluno na sala de aula, mas para melhorar o trabalho dele, facilitar o trabalho dele. E a gente cai aqui nos pilares de cultura e de inovação. Mas isso que é bom é você pôr ela assim. Então, voltando aí na fala da Maria Angélica, que eu achei muito bonito que ela falou, que nós professores, estamos nos capacitando, assim, quem quer tá correndo atrás, e eu queria parabenizar, já queria puxar outro gancho que, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com o Eduardo, que se não fosse ele, hoje eu não saberia fazer nada, porque ele me ensinou de passar um e-mail, que era coisa que nós, professores, não estávamos preparados para essa tecnologia tão avançada que nós estamos tendo que usar hoje. Hoje nós estamos tendo que se virar de cabeça para baixo e, de uma forma ou de outra, saber ou não saber, ou correr atrás igual eu. Eu tenho dias que não tem hora, eu corro atrás do Eduardo. Eduardo, me socorre, eu não sei. Então, assim, se não for também com essa capacitação que vocês estão passando para nós, nós estaríamos ao léu, porque o governador não preparou isso para nós. Ele não preparou esse dia para nós. Ele simplesmente jogou a bomba e falou, é amanhã que vocês vão começar. Então, assim, nessa era digital, estamos na era digital, sim. Só que eu acho que não estávamos todos preparados para essa era digital que está acontecendo agora. Nem nós, e eu acho que muitos de nossos alunos também não. E eu espero que, pelo menos, a internet, o nosso governador venha a estar disponibilizando para os nossos alunos. É a única coisa que eu acho que deveria ser ouvida pelos professores.
Isso mesmo. Que bom vocês estão, Eduardo, Lilian. Infelizmente, a gente não tem uma casa do educador aí, né, para poder ajudar os professores nesse sentido. Para a gente ter condições de formar os professores para usar esses recursos digitais. Mas o que puder agora, não só eu, como o Vitor também, através do GG, a gente vai estar fazendo diversas formações aí, né, e tentando ajudar cada um de vocês aí em colaborar, né, nesse momento. Esse momento é colaborativo. Realmente. Então, a gente cai aqui na questão de pilares para a cultura de inovação e visão do Google. O que é inovação? Inovação, eu vou criar algo novo, eu vou reinventar a roda. Não, gente. É a gente pegar uma coisa que já está ali pronta, vamos assim dizer, e tentar aplicá-la de outra forma. Fazer uma combinação, uma combinatividade, como diz o Murilo Gun. Então, o que a gente tem? Curiosidade. Opa, o que precisa primeiro? O professor, ele tem muita aversão à tecnologia, ele tem medo, alguma coisa acontece aí. Esses 4 anos de formação que eu ministro para os professores da rede municipal, eu consigo enxergar vários parâmetros. O professor, às vezes, ele tem medo, às vezes ele é resistente porque ele não consegue enxergar onde vai melhorar aquilo na prática pedagógica dele, às vezes ele acha que é mais serviço para ele ainda, ai, que saco, eu vou ter que usar computador, e não sei o quê. Então, assim, primeiro, a gente precisa ter curiosidade. Eu não sei de tudo, como eu já falei para vocês, a gente vive em constante aprendizagem. E eu sou uma pessoa curiosa, eu estou sempre buscando, eu vi uma notícia ali, eu estou lendo, assim, custa desacelerar, mas eu tento. Então, a gente precisa ser curioso. Nossa, tem uma ferramenta, igual eu vi que vocês aí perguntaram do slide que pronuncia, né, Eduardo? O slide, nossa, como é que usa? É isso aí mesmo, começa daí, como que usa essa ferramenta? E aí tem a ação. Nossa, eu vou buscar o slide e vou ver como que ele funciona, eu vou tentar aplicar ele. Nossa, deu errado, não consegui, não. Vamos tentar fazer de novo, gente. Eu vou confessar aqui que eu tô apanhando o slide até agora, que eu não consegui fazer ele funcionar aqui. O Eduardo e o Vitor tá de prova. Por isso que o Eduardo estava apresentando o slide, porque eu não consegui fazer ele funcionar aqui. Eu vou admitir isso. Não é motivo de vergonha a gente admitir que a gente não deu conta. É mostrar que você é humilde, você colocar no lugar do outro. Então, a gente busca. O risco. Nossa, eu vou sair inovando, vou largar meu emprego. Não, de forma nenhuma. O risco é a gente tentar fazer, vou arriscar, vou tentar fazer, não deu certo, vou tentar de uma forma diferente, e é nesse sentido. E a colaboração mais importante, e é a filosofia do GG, é a filosofia do Google, é a nossa filosofia de vida. Às vezes acontece que, por exemplo, a gente tem professores de tecnologia que são efetivos na rede municipal aqui em Uberaba. Vamos supor que eu estou aplicando um projeto ali na minha escola e tal, por que eu vou guardar aquilo ali só restrito à minha escola? Por que eu não vou compartilhar com os meus outros colegas de tecnologia para eles terem condições de aplicar na escola deles também? Porque eu já testei, eu já fiz, já vi que não dá certo, que não dá certo. Às vezes o que não dá certo para mim pode não dar certo para ele também, e pode dar certo. Essa questão da colaboração. Do que adianta o conhecimento ficar restrito só com a gente e a gente não conseguir usar ele em prol do outro? É isso que a gente quer, usar a curiosidade para poder investigar as coisas, para poder conhecer, para poder inovar, a ação, que a gente executar aquele conhecimento, o risco, a gente se arriscar sempre. Por isso que criança tem mais facilidade em tecnologia, ela não tem medo de estragar. E se estragar, não vai estragar, a gente formata o celular, desfaz, um computador não vai explodir por causa disso. E a colaboração acima de tudo. E mais uma parte aqui desse nosso jogo de tabuleiro, a gente traz a BNCC e a tecnologia. E aí vocês, ai meu Deus do céu, lá vai esse professor falar de BNCC de novo. A gente passou o ano de 2019 estudando a bendita dessa BNCC, pelo amor de Deus. Não, gente, vamos falar de coisa boa. A BNCC, ela tem 10 competências gerais. Não sei se vocês estão lembrados aí, se a pandemia mexeu um pouco com a memória da gente. Uma delas, que é a que mais me chama a atenção, é a cultura digital. Mas cultura digital, a cultura digital, antes, ela era chamada de cybercultura,
ou cyberespaço. No livro lá do Pierre Levy, aquele autor francês, se eu não me engano, é isso, Eduardo? Você tem alguma coisa mais... Pierre Levy é historiador e sociólogo. Isso. Ele é francês, né? Sim, ele é francês, escola francesa. Ele traz essa questão muito da cultura digital. E a cultura digital é isso que a gente está vivendo agora. A cultura digital é a gente viver nesse espaço digital, diferente da cultura de massa que as pessoas acessam rádio, TV, televisão, jornal. A cultura digital é mutável, cada um se comporta de uma forma diferente na internet. Mas, claro que na internet aplica regras da mesma forma que o mundo real. A internet não é terra de ninguém, embora as pessoas acreditem nisso. Então, voltando aqui, o que a cultura digital traz? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, é lógico, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Quando a gente fala de tecnologia, gente, não necessariamente a gente precisa se limitar à tecnologia digital do computador. É lógico que a gente pode desenvolver algumas atividades voltadas à tecnologia que o aluno tenha condições de fazer um jogo na casa dele de papel, de uma certa forma, a tecnologia educacional. Então, a gente desenvolve o raciocínio lógico. Eu vou contextualizar melhor aqui para vocês. Ó, o que você quer mesmo que seus alunos façam com a tecnologia? Publicar blogs, produzir vídeos, produzir HQ, desenvolver aplicativo, fazer pesquisa, publicar comentário, enviar e-mail. Não, não é nada disso. Voltando lá. O que a competência geral 5 quer dizer? A gente quer que eles sejam autores, tenham condições de produzir um texto, de escrever mais do que nunca isso é necessário. O aluno ser autor do seu próprio conhecimento, por ser protagonista. A gente quer que eles contem histórias. A gente gostaria que eles dominassem linguagens, conduzissem mudanças, resolver problemas, sejam críticos acima de tudo e comunicar-se, principalmente. Então, a gente pode ver que todos esses tópicos são bem casados ali com a competência 5 da cultura digital. E ela, se a gente for olhar no currículo, a gente vê que ela é interdisciplinar, ela está ali na matemática, ela está ali na língua portuguesa, ela está no ensino religioso, principalmente, inclusive ela tem até uma habilidade implícita no ensino religioso, que dá para a gente tratar essa questão de cidadania digital, do aluno saber se comportar na internet, não xingar o coleguinha, principalmente em tempo principalmente os adultos, né? Falou em política aí, o pessoal começa a desandar ali na rede social, falou em religião, parece que não é terra de ninguém, mas não é assim, não. E a tecnologia, ela não é uma ferramenta, não é resultado de aprendizagem. Por isso que eu coloquei ali aquelas coisas em rosa ali. Não vou levar meu aluno para o laboratório de informática para ele editar HQ, editar vídeo, não. A gente quer que com essas ferramentas ele seja capaz de desenvolver esse lado crítico dele, de raciocinar, de dominar outras coisas, e o mercado exige isso da gente. Muitas vezes a pessoa entra para o mercado de trabalho, ela nunca usou e-mail na vida dela. O outro tópico que a gente tem aqui, ferramentas digitais. Ferramentas digitais tanto para o uso do professor, quanto para o uso do aluno, embora a gente saiba que nem todos têm condições de acessar. Mas vamos pensar assim, quando as aulas retomarem de uma forma presencial, quem escola que tiver laboratório de informática, alguma outra tecnologia. Aqui a gente traz as ferramentas do Google, que vocês devem conhecer. A gente chama de plataforma Google for Education. E aqui estão as principais ferramentas do Google. Ó, o Gmail, que todo mundo conhece, o Meet, que a gente está usando demais da conta, o chat, os contatos, o Drive, os pacotes de produtividade e colaboração com os editores de vídeo, de slide,
o Google Desenhos, o Google Formulários, o Jamboard, o Google Fotos, o Chrome, a Agenda. Todos esses aplicativos, eles se entregam nesse aqui, que é o Google Sala de Aula, que é um ambiente de colaboração. É um ambiente virtual de aprendizagem, que vocês podem usar para criar conteúdo. A escola, inclusive, pode usar com seus professores, para os professores entregarem planejamentos para as coordenações pedagógicas por meio dali. Eu até tenho uma filosofia também de acabar com o grupo do WhatsApp e colocar todos os professores dentro do sala de aula, porque todas as informações vão chegar ali. Porque o WhatsApp a gente sabe, né? Grupo do WhatsApp mandou bom dia, o diretor está fazendo aniversário, e aí fica lá. Tem 100 professor no grupo, tá 100 professor ali o dia inteiro dando parabéns para aquele diretor. E o propósito não é esse, né? Às vezes colocam informação ali, um memorando, e a informação se perde. E aí, usando ferramentas como essas, a gente melhora a nossa produtividade, a gente consegue organizar nossos arquivos, otimizar nosso tempo. A gente está fazendo hoje um evento de abertura, mas futuramente, se vocês tiverem interesse, até me disponho aqui a estar ajudando os meninos, a gente pode ver cada uma dessas ferramentas, se vocês quiserem, para vocês verem como que elas funcionam, é a parte prática mesmo. E aqui a gente categoriza os aplicativos, né? Para gerenciar a sala de aula, para explorar a criatividade, comunicar-se, gerenciar nossas tarefas, colaborar de qualquer lugar, em tempo real, manda um documento ali para os meninos, a gente edita ali em tempo real, eu não preciso esperar esse documento chegar para mim, anexar. Tanto é que esse slide que a gente está apresentando, ele foi feito no Google Slides. E a gente compartilhou, e cada um editou a sua parte, e deu tudo certo. Não precisei eles terminarem para ficar me mandando um arquivo, eu fazer minha parte, mandar para eles, às vezes o arquivo ali se perde. Não acontece isso com planejamento, gente? Fez o planejamento, mandou para a coordenadora pedagógica corrige, manda, e vai aquele vai e vem de arquivo, e a gente se perde naquilo ali. Próximo tópico. Gente, tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Vocês estão tão caladinhos. Fabrícia Carla Xavier, Teacher Center. Fabrícia, você precisa fazer um cadastro com a sua conta do Google, do Gmail que você tem. Vou falar justamente disso agora. Ó, certificações educacionais. Foi aquelas ali que lá no começo os meninos falam que eu tenho certificação nível 1, nível 2, sou instrutor certificado do Google também, e assim, tem uma certificação ali, eu estou estudando ela para tirar. As trilhas certificações Google, a gente tem todas as 5 certificações aqui. Inclusive, essa aqui é um bebezinho, ela acabou de ser lançada. Então, a gente tem educador nível 1 e nível 2, a de trainer, a de innovator e a de coach. Embora coach seja banalizado aqui no Brasil, eu mesmo admito que eu tenho um preconceito com essa palavra, porque lá nos Estados Unidos, coach é levado muito a sério, eles têm todas as diretrizes para seguir, mas aqui no Brasil, o coach do Google seria uma espécie de mentor. Eu vou explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, eu até coloquei um stop aqui, que senão começa a falar de cada uma aqui nesse slide aqui e para. Vamos lá, vamos falar cada uma das certificações. Outra coisa que é interessante, gente, a Letícia que está aqui, que é minha colega, minha amiga, professora de tecnologia aqui em Uberaba, ela já está cansada de fazer curso comigo. A gente coloca os bitmojis, que são esses avatares nos slides, não é para deixar o slide mais bonito, não. Também, admito, para deixar mais bonito. Além de deixar mais bonito, é para a gente deixar mais atrativo. Mas vamos parar para pensar que a tecnologia em si, ela é muito fria. Então, a gente usa esse tipo de letramento digital para a gente tentar transmitir uma emoção. Vocês não usam no WhatsApp aqueles emojis, GIF, meme, figurinha, essas coisas? Então, para as nossas aulas online, aulas remotas, a gente acaba partindo para esses recursos aqui, para a gente tentar trazer um pouco de afetividade para aquele aluno que está precisando, aquele aluno que está precisando de um afeto do seu professor, mesmo à distância. Então, a gente usa como uma estratégia pedagógica para isso. Para tentar dar uma quebrada no gelo também.
Então, vamos falar um pouco da certificação nível 1. Ela, assim, eu recomendaria que todos os professores pudessem estudar ela. O Google tem uma plataforma chamada Teacher Center, foi o que a professora perguntou ali no chat. É uma plataforma gratuita que você pode estudar, tem toda uma trilha ali de certificação para você estudar, você conhecer as ferramentas do Google, tem algumas coisas práticas. Acho que, se não me engano, estão uns 10 capítulos, não lembro o tempo, acho que são 30 horas de formação. Você terminou a formação, você quer tirar a certificação nível 1, que é esse selo aqui, que ele chama de PIN, a certificação para você tirar ela custa $10 atualmente. Em conversões aí, dólar hoje tá o quê? Vamos supor, R$6, R$60. Assim, um pouco salgado. Esse 52 reais, Paulo. Tava 5. Sim, tava R$5,20. Recentemente eu paguei $50. Estava bem perto dos R$5, né? Isso mesmo, Felipe. São 13, que eu não lembro, não. Então, é uma certificação assim, super fácil. Quem tiver interesse, faça com calma, estudem com bastante calma, estuda de novo se precisar. É para avaliar de uma forma simples. Não é para você conhecer as ferramentas, é para você conhecer elas e saber aplicá-las de uma forma pedagógica. Então, vocês entram lá, depois a gente deixa disponível o link para vocês. Vale muito a pena. Como educador, mudou meu pensamento. Porque tem nem um ano, tem mais de um ano que eu fui em Uberlândia maio do ano passado, dia 31 de maio do ano passado, conheci o Google for Education. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, dá para fazer tudo isso? A gente tem lá na rede municipal e não usa? E aí eu comecei a estudar por conta, para poder conhecer, tentar aplicar, e graças a Deus, né? Porque veio a pandemia, se não fosse essas ferramentas, a gente estava perdido. E ela custa $10. Infelizmente, assim, não é de graça, é um investimento profissional que a gente faz para si só. Eu não vou ficar esperando a minha empresa me valorizar, o meu coordenador pedagógico me valorizar. O meu desenvolvimento profissional tem que partir de mim mesmo. O PH. E nós temos aí, né, também uma novidade para eles, né? A gente nota em primeira mão. A gente vai ter uma trilha de certificação, então os professores que quiserem participar, né, o GG Brasil vai estar organizando, se Deus quiser a gente vai estar participando também, e inclusive quem participar dessa trilha lá, as vagas são limitadas, talvez o PH pode falar melhor, que ele sabe como é que funciona, mas vai ter os vouchers de desconto para fazer essa prova, né, principalmente para professores aí da rede pública, inclusive não, principalmente não, só para professores da rede pública, né, então quem foi, né, professor da rede pública, quiser fazer um curso, né, guiado por líderes GIG, inclusive com mentores e tudo mais, quiser tirar essa certificação de forma gratuita, a partir de semana que vem, Paulo, que ficou combinado ontem? Não, não divulgar ainda, Eduardo. Eles vão divulgar. Vocês. Aí, assim, vocês ficam ligados nas redes sociais do GG Monte Carmelo, que em breve os meninos divulgam para vocês aí. E aí, gente, tem a certificação nível 2, que ela, assim, um pouquinho mais é um desafio. Um professor precisa ser um usuário avançado, ele precisa ter uma noção básica da maioria das ferramentas do Google, e precisa enxergar como que aquela ferramenta funciona e que de forma ele pode aplicar aquilo na sua prática pedagógica. Então, ela, assim, as duas, gente, são 25 perguntas de múltipla escolha, e 12 cenários. São 3 horas de duração as duas provas. Então, se você for fazer, já assim, esteja preparado, não fique ansioso, faça num horário assim que ninguém vai te perturbar, porque precisa ter um webcam computador, então eles ficam te capturando ali o tempo todo, a sua cara, seu rosto, para ver se realmente é você que está fazendo isso, que você que está fazendo a prova. Então, é o mesmo pelo Teacher Center, vocês acessam lá, estudam. A próxima certificação, que é de trainer, que eu consegui chegar nela esse ano, graças a Deus, para você ser um instrutor certificado, você ter condições de juntar um grupo de professores e formar aqueles professores. É isso que eu fiz nas últimas semanas, né? Pegou, quantas turmas? Tinham 3 turmas de 30
30 professores, e depois eu peguei 2 turmas de professores de educação infantil que tinham 40. E as de educação infantil, gostei mais ainda de trabalhar com elas, porque elas são muito humildes, elas são dispostas a aprender. Fiquei apaixonado, eu não tinha trabalhado com professores de educação infantil antes. Então é hora da gente oficializar, combinar experiências das ferramentas Google com seu amor em ajudar outras pessoas. Tornar um instrutor certificado para auxiliar os professores a redefinir sua aprendizagem com a tecnologia. Então, assim, ela é uma certificação até reconhecida nacionalmente, internacionalmente, assim, não que as outras não sejam, mas quando a gente tira a certificação, aparece um mapa lá na página do Google for Education, onde mostra no Brasil todos os educadores que têm essa certificação. E assim, não estou me engabando não, gente, mas infelizmente eu sou o único do Triângulo Mineiro que tem essa certificação. As outras pessoas estão em Varginha e em Belo Horizonte, se eu não me engano. Nem o pessoal de Berlândia tem, infelizmente. Então, assim, não é uma certificação fácil essa aqui. Você precisa gravar um vídeo de 3 minutos, 1 minuto você se apresentando e 2 minutos você falando, apresentando um tutorial com alguma ferramenta Google. Você precisa comprovar pelo mínimo 5 sessões de informação, precisa disponibilizar feedback. Você também precisa passar por uma prova de avaliação de habilidades, ela custa $15 para você fazer, não é de graça. E eu adquiri ela aqui em março desse ano, se eu não me engano. Essa aqui, a Ednovator, ela acontece no Brasil a cada 2 anos, ela é de graça, ela seleciona no mínimo 30 pessoas a cada 2 anos, ela acontece internacionalmente, inclusive esse ano era para ela acontecer no México, na Austrália e na Espanha, se eu não me engano, e acabou que o Google abriu ela de uma forma internacional, vai acontecer online, mas infelizmente só vai abrir para quem tem domínio em inglês e espanhol. Infelizmente não abriu para o Brasil, na língua portuguesa. E é um inovador mesmo, um educador que quer inovar, que tem compromisso de defender a tecnologia, incentivar a transformação nas escolas. O ano que vem, quem sabe, eu chego ela. E essa aqui é a nova bebezinha do Google, a de treinador certificado, que eles traduzem como treinador, coach. Eu acabei de estudar ela, eu estou até preparando material para submeter as coisas, eu gostei muito dela. Por quê? Porque ela é formar professores também, só que de uma forma individual. Eu não vou ter um grupo de professores, eu vou acompanhar de forma individual um professor, um grupo de até 10, de forma individual, 10 professores por semana. Então, por exemplo, eu vou ter o Vitor num horário, o Eduardo em outro horário, e eu vou trabalhar o desenvolvimento profissional deles, ver quais são as dificuldades dele no uso das tecnologias, e a gente vai trabalhando isso ao longo de 8 semanas. Eu achei muito interessante por causa disso, porque você trabalha com aquele professor de forma individual, você consegue enxergar a necessidade dele, e você consegue transformar ele de alguma forma. E eu gostei muito dela. A gente trabalha com essas estratégias baseadas em tecnologia digital. Alguma dúvida aqui, gente, em relação à certificação? Só queria comentar, PH, enquanto o pessoal mandar as dúvidas, né, que realmente é uma coisa assim que é muito bom, gente. Eu fiz o curso lá, que eu mandei o link aí para vocês, né, no Teacher Center, e a gente descobre ferramentas que a gente nem sabia, né? Eu, por exemplo, vi lá um aplicativo que é voltado para a minha área de ciências, biologia, se não me engano, Google Labs, e que eu não conhecia, né? Você usa as ferramentas do seu celular para estar tirando medidas ali, fazer experimentos, né? Então, a gente tem um aprendizado novo também. Não é só pelo título, a gente ganha conhecimento, né? Fora que depois você pode, de fato, se especializar e trabalhar com isso, né? Isso mesmo. E assim, E além de tudo, é curioso também que a gente também não fica só na sala de aula, né? A gente sai para fora dela e se instrumentaliza ali junto, porque a gente é o outro meio que a gente também tem hoje em dia até a internet, não só dessas certificações do Google, mas o YouTube está possibilitando que o professor ele mostra também esse outro lado dele, né? Essa parte a gente até brinca, né? O professor YouTuber, né? É outra forma isso também de a mesmo. gente mostrar o nosso trabalho. E o YouTube também é uma plataforma Google, gente.
Ah, uma pergunta aqui do Felipe, que eu até esqueci de falar. A certificação de trainer, innovator e coach precisa do professor ter a certificação nível 1 e nível 2. E deixa eu ver. Pode sim, Felipe. Você pode ter as 3 certificações, desde que você tenha nível 1 e a nível 2. Eu já tenho as duas, a de nível 1 e nível 2, elas expiram a cada 3 anos. As minhas vão expirar, acho que só em 2023. E assim, é bom que não fica para sempre. A gente tem que estudar o tempo todo, a gente tem que atualizar, estudar a plataforma o tempo todo para a gente se atualizar. Ah, não tive a certificação e não vou estudar mais. Não, a gente tem que estudar o tempo todo, para a gente ver o que mudou, de que forma que a gente vai melhorar as metodologias. E até perdi o fio da meada aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ah, eu vou trazer um exemplo aqui de uma prática pedagógica que eu sempre falo muito dela, que ela é muito simples. No Gmail, ele tem um recurso muito legal que chama programar envio. Programar envio de e-mail. O que acontece? Você pode determinar o horário e o dia que a pessoa pode receber aquela mensagem. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, que eu vou mostrar que fica mais fácil para vocês. Um exemplo de prática pedagógica rápida, assim, porque se fosse para a gente fazer isso, ia ser mais umas 2 horas. Se a gente fosse fazer uma prática realmente. Ó, lá no nosso Gmail, tanto em conta institucional ou conta do Gmail comum, eu não falei para vocês, o Google, ele tem uma plataforma chamada G Suite for Education, que é toda uma plataforma educacional com os recursos Google voltado para as escolas, tanto escolas particulares como escolas privadas. Ela tem direito a acessar de forma gratuita. Lá, quando a gente vai escrever um e-mail, e a gente tem que lembrar que esse horário a internet está muito ruim. Eita, eita, eita. Ó, nossa, foi. Lá tem esse recurso que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu expandir aqui minha tela. Aqui, ó, se eu supor, vou mandar um e-mail para a pessoa, colocar um assunto, redigir minha mensagem e tal. Aqui, ó, nesse triângulo tem um recurso chamado programar envio. E aqui você determina, eu quero mandar uma mensagem para o meu diretor, para o meu coordenador pedagógico. E eu não vou mandar nesse horário, né? Porque às vezes eu sei que a pessoa nem trabalha nesse horário, é uma falta de respeito. Quem aí que recebe e-mail, mensagem aí em altas horas da madrugada? Então, eu sei que o meu diretor, o meu gestor, ou algum colega meu vai ver o e-mail dele só nas 8 horas da manhã do dia seguinte, eu posso programar essa mensagem para ele receber amanhã. Beleza, é um recurso excelente. Às vezes, quem não conhecia aí vai facilitar a vida de vocês. Mas o que eu pensei? Nossa, dá para eu criar uma cápsula do tempo digital usando isso. Não só com os meus alunos, como os professores também, entre vocês. A gente está vivendo um período de isolamento social. Mas como que vai ser a nossa vida daqui 6 meses? Aí, às vezes, a gente escreve uma carta aqui para a gente mesmo, fala, eu estou assim, tá assim, assim, assado, essa concepção de tempo e tal. E aí, daqui 1 ano ou daqui 6 meses, você vai receber aquela mensagem e vai, assim, ter uma experiência legal de como que estava naquela época. E isso é muito legal para a gente até trabalhar com os alunos, para quem tiver condições. É muito legal isso, você trabalhar isso com eles, essa questão. Que geralmente, na escola particular que eu trabalhei, quando ela completou 130 anos em 2015, não, 130, isso, 2015, a gente fez lá uma cápsula do tempo, escreveu uma cartinha de papel, enterrou lá num buraco lá na escola, e só daqui 10 anos que a gente vai desenterrar de novo. Então, partindo dessa concepção, a gente podia fazer isso de forma digital. Assim, é um insight assim, que eu trago para vocês testarem entre vocês, testar com seus grupos de professores, às vezes programam uma mensagem para um outro professor aí, ou para você mesmo.
Alguém quer falar alguma coisa, gente? Complementando, o PH, a gente tem, por exemplo, né, a Escola Estadual Clara Chaves, ela tem um ensino médio em tempo integral e normalmente a gente faz um processo de acolhimento com os alunos. E uma das atividades desse acolhimento é justamente fazer uma cápsula do tempo, né? Então a gente tem várias cápsulas aí para abrir, né? Algumas esse ano, outras o ano que vem, e a gente sempre fez ela de forma analógica, né? E aí você está vindo já com uma outra ferramenta que a gente está usando de forma digital, né? Então os meninos podem fazer e-mails tanto para eles mesmos, quanto para outros colegas, ou até mesmo para os professores, né, para estar contando essas vivências, né, essa experiência do dia a dia. Então, você vê que a gente não tinha essa noção do quanto que a gente pode estar digitalizando as nossas ferramentas que a gente já tem no nosso dia a dia em sala de aula, né? Isso mesmo. O WhatsApp, não, Marcos, é só o que eu sei, é só o Gmail mesmo que tem condição de fazer isso. Quem dera, né? O WhatsApp pudesse fazer isso. Às vezes eu vejo as mensagens, eu não posso responder ele na hora, eu até esqueço de responder. A gente dá vácuo nas pessoas sem colocar mensagens automáticas lá no WhatsApp for Business, que você já te facilita muito também, horário de trabalho. Isso aí é verdade. E aí, gente, a gente deixa assim, conexões de aprendizagem. O GG é um tipo de conexão de aprendizagem. Você se conecta a uma rede de aprendizagem profissional. Então, você tem ali um recurso, você pode se conectar a outros educadores. Além de ter as certificações e ser um professor membro do GG, você investe no seu desenvolvimento profissional. Às vezes você vai pesquisar um recurso, você pergunta para um líder GG, ou ali no grupo do GG, alguém vai saber, alguém já fez aquilo que você está buscando, e a pessoa vai te falar se dá certo ou não. Você não vai precisar perder tempo pesquisando na internet, ver se dá certo, saber como é que funciona determinada ferramenta, você vai ter ali a resposta na hora. E isso é legal. E aqui, eu acho que não tem nenhum ano que a gente fundou o GG aqui em Uberaba. E assim, nesse... Também que a metodologia ativa, ela é isso, né? A cultura maker possibilita isso dentro da própria sala de aula. A cultura maker são essas possibilidades que a gente faz em grupos, de compartilhar conhecimento, que a gente já consegue aprender, e essa autonomia que também que a gente aplica até a própria em sala de aula, né, Paulo? Isso. Então, assim, eu quero mostrar para vocês, assim, o que o GG, o que as certificações Google vão transformar a vida do professor. Vamos pensar a gente como profissional de ensino. Vamos esquecer um pouco, assim, não esquecer, mas vamos pensar no nosso desenvolvimento profissional. Felipe Dantas, PH, em relação à implementação do G Suite for Education, existem pessoas com certificações que podem nos ajudar, ou são empresas parceiras que dão suporte? Felipe, pessoas certificadas podem sim, inclusive eu até estou trabalhando com implementação de Google for Education, eu já fiz para 2 escolas, uma do Rio de Janeiro e uma aqui de Uberaba também. Então, assim, é gratuito. Eu só trabalho de forma financeira com a formação, mas se você se conectar a um GG também, ele pode te oferecer de forma, vamos depender muito também da forma de trabalhar. O que eu estava falando? Gente, desculpa. Então, o que eu estava falando? Essas conexões de aprendizagem. Sigam professores que falam de tecnologia, de inovação. Se conectem ao GG. Vai facilitar bastante a vida de vocês em relação à tecnologia. Quem tiver dificuldade, vai se conectar a uma rede de professores inovadores que vão te ajudar. E, assim, agradeço demais a participação aqui, convite do Eduardo, do Vitor. Eu sempre gosto de conhecer novas pessoas, de conhecer educadores, de conhecer perspectivas diferentes da educação. A do G Suite, Daisy, de qual cidade que você é? As escolas estaduais, elas já têm o G Suite for Education. A escola estadual, a escola municipal, geralmente é um desafio, porque
precisa passar pela Secretaria de Educação, pela superintendência, a implantação do G Suite for Education. Mas a rede estadual, com certeza, ela tem o G Suite for Education para o uso dos professores. Vocês confirmam isso, né? Isso. O PH, até queria aproveitar, né, isso, o Deise, nosso G Suite é o e-mail institucional, né, lá, ao invés de aparecer G Suite, aparece domínioeducação.mg.br, né. No Estado está prevista a implementação, que nem eu te falei, né, para os alunos, inclusive para o e-mail institucional. Eu até queria que você pontuasse, porque eu sei, assim, tem alguns colegas utilizando o Classroom nesse momento, mas eu queria que você pontuasse porque, teoricamente, ele não é apropriado até então. Por que a gente não pode estar utilizando o Classroom com o nosso e-mail pessoal, vamos dizer assim? A gente tem no princípio que são menores de idade, são menores de 13 anos e menores de 18 anos. A gente está aí com a nova lei de proteção de dados, que vai entrar em vigor, se não me engano, em setembro. Se alguém tiver alguma informação aí mais recente, me corrija. E são menores de idade, como eu disse. Eles não estão autorizados pelos pais a estar usando esse e-mail deles para fins pedagógicos. E eles são menores de idade. Então, existem 3 leis de proteção de dados internacionais que visam isso. Então, às vezes, quem estiver usando o professor está concomitante com aquilo pode ser punido de alguma forma, se a escola ou o responsável achar o seu direito. Então, assim, é bem delicada essa questão. Inclusive, a nossa próxima fase aqui em Uberaba é disponibilizar um e-mail institucional para os alunos. Então, a gente já entrou em concomitância lá com o departamento jurídico da CEMED, a gente rascunhou lá um termo de autorização dos pais. Então, assim, vai ter todo um trâmite lá, tem que ter autorização dos pais para ter a conta institucional. Sem ela, não pode. Deise, infelizmente, com a conta, o que acontece? A conta comum do Google, o aluno está exposto a um tipo de publicidade que não é para a idade dele. Então, ele vai ver propaganda de cerveja, ele vai ver propaganda de cigarro, nem sei se ainda existe, nunca vi na internet, mas é por causa disso. Publicidade que não é direcionada para a idade dele. Eu até sim, eu acho muito rígido, mas às vezes a gente tem que concordar, porque spam, isso mesmo, Letícia. Não só isso, e aí tem muitas outras coisas que tocam nesse quesito. Embora a gente quer muito usar, mas a gente precisa também nos respaldar para depois a corda não arrebentar para o nosso lado, né? Felipe, tinha que ter autorização dos pais. Se os pais quiserem processar a escola depois, eles podem, viu? Verdade, Deise, eles não podem nem ter um WhatsApp também, viu? A não ser que menores de 13 anos tenham alguma coisa, mas não pode também, não. Douglas até pontuou aqui, PH, aqui, ó, por lei e regra de uso, menores de 13 anos não podem nem sequer ter WhatsApp nem Facebook, nem com acompanhamento dos pais. Isso mesmo. Não vi lá em cima, não. É verdade. Que bom que o Douglas tem mais informação referente a isso. Pois é, para você ver. E aí, Douglas, aquela questão que eu falei, a gente esbarra na cidadania digital. A gente não foi instruído para a gente estudar isso. A gente fica aquém disso. É igual quando a gente vai instalar um programa no computador, a gente aceita tudo que está lá, os termos, contrato. Ninguém está nem aí. Então, é bom a gente ler, ver o que está acontecendo. Isso mesmo, Felipe. Se a escola tiver algum parceiro, alguma pessoa que possa fazer essa implementação, tá ok. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Só complementando, né, pessoal, a gente tem uma rede, né, que é os GGs, né, no Brasil todo. Então, como vocês viram aqui no início, a gente tem gente do país inteiro aqui, né, e por que essas pessoas estão participando? Porque elas seguem, né, a rede GG de colaboração, né? Então, você pode pesquisar tanto aí pelas hashtags, você pode ver
no site, que geralmente tem a publicação de agenda. E, inclusive, queria compartilhar com vocês, nós temos aí, a cada 2 semanas, um programa no YouTube, que é o GG On Air, que é feito pelo GG Brasil. Inclusive, amanhã nós temos um evento desse, vou mandar o link aqui para vocês, e eles vão estar falando sobre gamificação das aulas, né, com as ferramentas Google. Então, quem quiser participar, vocês não precisam ficar restritos, né, somente aqui ao conhecimento que nós passamos, né? Vocês podem estar procurando conhecimentos em outros GIGs aí pelo Brasil, né? Inclusive do próprio GIG Brasil. Então, quem quiser acompanhar, já fica o convite aí. A gente tem também, alternado com o GG On Air, a gente tem o Clube GIG, que é justamente para a troca de experiências. Esse não é formação. Vocês vão ver que toda vez que a gente entra, a primeira coisa que eles falam é que o Clube GIG não é formação. O Clube GIG é de troca de experiências. E é lá que a gente acaba aprendendo ainda mais, porque depois que você já começa a conhecer as ferramentas, você fica pensando assim, mas como que eu vou utilizá-las? E aí no Clube GG a gente tem dicas maravilhosas, assim, e você se surpreende. Inclusive, eu tenho certeza que nos próximos aí, quem quiser participar, por isso que seria importante vocês estarem ligados nas nossas redes, tanto no grupo do WhatsApp que eu já mandei aí para vocês, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a gente sempre vai divulgar esses eventos que são a nível nacional, ou algum outro evento até de outro GG parceiro, tipo Beraba, sabe? Que a gente acha interessante. Então, já fica aí esse convite para vocês também acompanhar a rede GIG. Por isso que é tão importante a gente trazer para cá, para vocês terem conhecimento. Provavelmente, muitos de vocês nunca nem ouviram falar sobre GIG. Né? Eu mesmo, que gosto muito de tecnologia, nunca tinha ouvido falar. Então, é bom a gente ter esse compartilhamento de ideias. Por isso que a gente sempre fala ali do compartilhar. Lá, a camiseta, ó, do líder. Eu vou ter uma dessas, né? Nós vamos, né, Vitor? Nós vamos. Deixa eu só complementar a palavra do Eduardo. É curioso também que... Todas as lives que são feitas pelo GIG no YouTube ficam salvas. E vocês podem acompanhar as redes sociais também do GIG Brasil e dos outros GIGs também. Porque não é só o nosso GIG que produz também seu conteúdo, né, Eduardo? Os outros também produzem. Mas lembrando que o nosso é o que está mais perto de vocês. Então, assim, vocês podem sugerir palestras, vocês podem sugerir cursos, vocês podem sugerir qualquer coisa que a gente está aqui. E eu também gostaria de falar também, uma coisa também que eu achei muito interessante, é que o GIG ele só não fica só num lugar, né, Eduardo? Ele é itinerante, ele roda a cidade, ele busca pessoas para estar com a gente sempre nas nossas formações. E é lembrando que a gente só constrói o GIG se vocês inspirar a gente a compartilhar os conhecimentos, porque a gente só aprende dando autonomia para vocês e ter esse retorno, tá? O Felipe está pedindo para falar sobre a abertura de um GG. Felipe, é igual alguém perguntou se tinha GG em São Paulo, ou como que faz para abrir um GG. Em São Paulo já existe um GG. Vou até mandar o mapa aqui para vocês, para quem não for de Minas, né? E quem for de Uberaba também, procurar o GG Uberaba, que a gente quer vocês aqui conosco. Nada impede da gente ver um evento de outro GG, longe disso. A gente está aqui para colaborar. Mas eu vou mandar aqui para vocês um link que mostra um mapa GG. Vocês conseguem filtrar a cidade de vocês. Vou mandar aqui. Ó, vocês conseguem achar, vocês conseguem mandar e-mail para os líderes, inclusive. Pesquisa até no WhatsApp, no Instagram, GG São Paulo ou GGSP. Eu sei que existe sim, que eu já vi eles lá. Inclusive, eles estão ativos. GG Manaus também está ativo. GG Uberlândia está ativo. O GG em Tumbiara está ativo também. O Monte Carmelo também. Quê? O Monte Carmelo. É um bebê, acabou de sair do forno. O que mais que a gente tem próximo? Só. O GG Ribeirão Preto, infelizmente, ele está desativado. E... O PH já passa aí o slide, só para o pessoal já estar perguntando aqui sim, desculpa. Também é importante também falar da questão das nomeações também, né? Que o GG, se alguém quiser compartilhar, a pessoa precisa ser indicada também, né? A pessoa precisa ser indicada. Ou se não, pode preencher um formulário que tem lá no site do GG Brasil, desse link que eu compartilhei para vocês.
Carlos está dando Pessoal, já está disponível aí para vocês, né? A gente já está quase finalizando nosso encontro, nós já passamos quase que 1 hora, né, a mais do nosso tempo previsto, né? A gente quer agradecer imensamente a presença de vocês, a gente viu que teve pessoas que não podem ficar até o final, mas a gente queria que vocês gastassem 1 minutinho, né, do tempo de vocês para avaliar esse encontro e colocar lá, inclusive no formulário, sugestões para os próximos encontros, que é através desse formulário que a gente vai estar fazendo tanto certificado, quanto também a gente está tendo retorno aí para a gente saber o que vocês querem aprender, né? Então, fica aí o convite para vocês estarem avaliando, né, o nosso encontro e dando sugestões para os próximos, né? Não deixem de avaliar, porque é através dele que a gente vai enviar os certificados, tá? Por favor. Eu sei que teve muita gente aí que já saiu, mas eu imagino que nem a Simone falou, vai acabar assistindo o finalzinho no YouTube, então pode avaliar depois também, que a gente tem a inscrição, mas para a gente saber se de fato participou, a gente utiliza aí a questão da avaliação do nosso encontro, certo? Vou mandar aqui no chat novamente o link. E... obrigado, gente. Passa mais um PH para nós, por favor, só para... Mais um. Gente, eu também gostaria também de agradecer a todos também pelo nosso excelente encontro, né? E eu também gostaria de pedir para vocês que é imprescindível a nossa avaliação com vocês, porque aí a gente pode melhorar também, né, o nosso grupo. E também eu também gostaria de estar falando com vocês, porque aí sim vocês vão poder, além de nos ajudar, fazer sugestões, para que a gente possa trazer mais outras coisas. PH, eu agradeço muito a sua presença. Tá? Obrigado. Como eu sempre digo para você, é muito bom estar com você. Você é uma pessoa muito querida, está sempre disposta a nos ajudar. E, assim, além de tudo, gente, a amizade é tudo na nossa vida. E eu agradeço muito ao PH por sempre estar disposto a ouvir a todas as horas, porque ele me ajudou muito a construir, não só a minha, mas como também o Eduardo também, que eu fiz essa ponte do Eduardo com o PH, e é importante a gente estar falando, né, quando a gente vai estar junto sempre, né. Também queria aproveitar aí um momento, deixa eu ver se meu microfone... tá ligado, achei que estava desligado. Agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, pessoal aqui de fora, né, a gente achou que ia ficar restrito a Monte Carmelo, a gente imaginou que ia ter só umas 10 pessoas, a gente bateu aqui, acho que 85 pessoas, então foi muito mais do que a gente esperava. Agradecer demais a participação de vocês, a gente espera ter motivado um pouquinho vocês a ter pelo menos a curiosidade de aprender um pouquinho mais, de procurar essas informações, de querer estar junto com a gente, né, para a gente poder cada vez mais agregar conhecimentos, né. Agradecer também o PH, né, que é outro... Eu falo para ele que é uma pessoa que ele inspira, né, porque eu tenho aprendido muito, né, então, assim, eu acho que vocês vão aprender muito com o grupo de educadores Google, a gente tem acompanhado aí uma rede que é sensacional, gente disposta a ajudar, o PH ele faz parte hoje de um grupo, inclusive, de mentoria de líderes, né, e ele está sempre disposto aí nos ajudando nas mais diversas horas, então agradecer imensamente, PH, a sua participação, né, ter aceitado o convite, e agradecer a todos que estão aqui. E lembrando da avaliação, né? Deixa eu só dar um spoiler. Pode falar, PH. Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês. Desde junho, a gente o GG Uberaba fez uma parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, eu não sei se vocês conhecem, e a gente vai lançar em agosto um curso pelo Moodle, com certificado emitido pela UFTM, tudo bonitinho, de ferramentas do Google, um curso de 40 horas. Então, vocês ficam de olho aí que a gente vai divulgar, vai passar para o GG Monte Carmelo. Vocês estão sabendo em primeira mão disso aí, viu? Uhum. É muito importante também, né, sempre com essas coisas. Obrigado a todos. Gente, lembrando que vocês são muito importantes para nós, e precisamos que vocês façam esta avaliação, porque é muito importante para a gente, tá? E, Paulo,
sempre fazer parcerias são muito boas, porque além de tudo, pode ampliar também, né, os nossos conhecimentos todos aí, a UFO, o FTM aí disparando, né, nessa questão. Parabéns aí pela oportunidade. Eduardo, Oi, Ivone. eu gostaria de parabenizar você, o Vitor, né, que são companheiros de trabalho. É uma honra muito grande, né, para nós, Escola Clara Chaves, né, ter vocês aí sempre dispostos, né, a estar nos ajudando. Agradecer também ao Rafael, né, por essa predisposição de estar aqui com a gente, Rafael. E você trouxe uma palavra dos pilares que eu acho que é uma das palavras que hoje está tendo atuação, que é a colaboração entre os profissionais da educação. Então, parabéns pela iniciativa, né, e que a gente possa ter muitos aprendizados com vocês, viu? Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Obrigado, Ivone. Obrigado, Ivone, pelo carinho e os ensinamentos de sempre. Bom, pessoal, então a gente vai finalizando por aqui. De novo, muito obrigado a todos pela presença. Não se esqueçam de passar lá na avaliação. Por enquanto, a gente só tem 28 respostas. Então, tem mais de o dobro de pessoas aqui. Vamos lá preencher para a gente ter um próximo evento bem planejado, baseado na opinião de vocês, tá? Então, a gente agradece, até por terem ficado até esse horário. A gente tinha planejado ficar até 7h30. E a gente acabou ficando quase que até 8h30. Agradecer também ao PH por poder ficar até esse momento, né? E cada um de vocês que pôde ficar aqui também, né? E o mais é isso, gente. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado, viu? Boa noite. Moema, obrigado pela presença, obrigado por